noite, Newton lá DeFi. Eu havia dito para vocês, né, Cefit, que era o tema da nossa próxima palestra, e o Newton ele fez na verdade, uma modificação dentro do mesmo tema, que é o helicóptero sob voo e IMC. Parece mentira quando a gente fala também que o cara voa mudo em São Paulo, sem usar transponder, parece que é mentira, mas também parece mentira que o cara voa com monomotor guardado em São Paulo, vai, volta da praia. Parece que é mentira, mas tem bastante caso disso. Então, finalizando a jornada de segurança dentro do ciclo de palestras da ABRAP, eu acho que não tem nenhum tema melhor que esse para a gente poder pensar um pouquinho. E o Newton preparou uma palestra muito legal para a gente. Então, vamos aproveitar. Muito obrigado, Newton. Pessoal, boa noite. Bom, eu não poderia começar aqui sem antes agradecer o convite da ABRAP. Daniel, obrigado, o Arthur. O Beraci, que fez o contato comigo, o pessoal deve lembrar, e quando saiu a primeira divulgação dessa jornada, o tema era o Cefit, era o Beraci que ia estar aqui conversando com vocês hoje, né? E aí o que aconteceu é que ele entrou em contato comigo e falou, olha, eu dei uma pesquisada aqui, e o Cefit, como a gente conhece, esse Cefit clássico aí, né, vamos chamar assim, do cara tá voando, tudo bacaninha, e vai e bate, não é algo muito comum de acontecer com helicóptero. Então, o tema helicóptero sob IMC, eu acho que talvez seja mais aplicável. Se eu não quero fazer a apresentação lá, eu falei, Bira, posso fazer, mas já fiz outras vezes. De repente teve gente até que já viu aqui, né? Mas para mim não tem problema ir lá e falar de novo. É um tema que eu gosto, falar de helicóptero, falar de segurança de voo, eu vou e não tem problema nenhum. E até por concordar com o Bira, né? Quando a gente estava conversando ali, eu comecei a puxar pela memória, acidente de helicóptero, classificado como Cefit. Eu lembrei ali de 176 em 2004, em Macaé. Eles decolaram para fazer um voo de manutenção, cheque de EFIS. Aí entrou na perna do vento, decolou noturno, decolaram, entraram na perna do vento, acendeu luz porta. Aí foram checar as luzes, continuaram no circuito de tráfego, base, acendeu a luz trem. A tripulação veio vendo o que estava acontecendo com o trem até bater na copa das árvores. Cefit clássico, né? Aí fui pesquisar, quando o Bira me passou, eu falei, pelo menos para falar com o pessoal o que a gente tem de Cefit aí, encontrei mais o painel CIPAER, que agora está disponível, é uma ferramenta excelente que o CENIPA colocou à disposição da gente. Ele traz acidentes de 2006 até o último agora de 2017, está tudo lá. Tinham 9 classificados como Cefit, só um foi um esquilo da polícia do Pará, que era esse tipo de Cefit, ele voando baixo ali em cima do rio Tocantins, acabou tocando com o esqui na água, capotou sem vítima fatal, assim como o 76 também não teve vítima fatal. Os outros 8 eram, na verdade, a Aline falou do voo mudo, era o voo cego, né? Era o pessoal voando, tentando voar visual em condição de visibilidade degradada, em ambiente visual degradado. O Cefit foi o que eu encontrei, e um outro tipo de, uma outra classificação que tem no CENIPA lá, desorientação espacial, tinha mais 4. Então a gente vai pensar, pô, é só o cara que não está habilitado para voar instrumento, que está com uma aeronave não certificada, que acontece isso com ele. Não é verdade. Tinham outros 4 ali classificados como desorientação espacial, 3 deles de aeronave multimotor, um Super Puma, Agusta, o outro acho que era um 355, não me lembro, mas eram 4 ali classificados como desorientação espacial. Então não é algo que aconteça só com quem está voando um monomotor não certificado e o piloto não habilitado que acontece isso, né? Um exemplo disso é o acidente que a gente vai ver aqui, ó, o tema que a gente já trocou, né? Esse acidente aconteceu em 2004 com um Pantera do Exército Brasileiro, o EB-2002. Eram 2 aeronaves, eles estavam cumprindo uma missão em Santa Rosa. Terminou a missão, um deles, o 2032, retornou para Taubaté, e o 2002 seguiu de Santa Rosa para Santa Maria, onde ele teria uma missão a ser cumprida com a 3ª Divisão de Exército. O tempo não estava favorável ao voo visual, e a opção deles então foi fazer um plano Zulu, né, decolando de Santa Rosa visual, bloqueando o NDB de Santo Ângelo e saindo o instrumento até Santa Maria. Esse era o planejamento. Decolaram 14h27 local. Às 14h40 eles conseguiram o primeiro contato com o controle e informaram que estavam a 6.500 pés em ascensão para os 70. Passou um tempo a mais aí,
Os 48 eles reportaram um desvio para evitar formação pesada. 2 minutos depois, eles colidiram com o terreno aqui próximo de Ijuí, município de Augusto Pestana, próximo a Ijuí. 6 pessoas a bordo, 6 óbitos. E o que aconteceu nesses 2 minutos aqui da solicitação do desvio e o acidente foi isso que a gente vai ver aqui. Essa animação foi feita com base nos dados do FDR da aeronave. A gente vai ver aqui a hora que ele inicia o desvio. Aqui embaixo tem instrumentos que nem na aeronave tem, mas que a gente consegue tirar do FDR, que são os fatores de carga. Vamos prestar atenção aqui no G que ele vai puxar. Aqui tem o G lateral e longitudinal, que não varia muito. Então, cruzando aqui a 120, iniciou o desvio. Ele estava a 6.500, a primeira mensagem, né, subindo para os 70. Não, aqui ele está nos 70. Ó. Aqui ele vai começar a descer aqui. Viram que ele fez o desvio à esquerda e já voltou, a proa já está maior do que a 120. Detalhe, com 120 ele já estava fazendo desvio, tá? De Santo Ângelo para Santa Maria dá mais ou menos para o sul. Com proa 120 ali ele já estava desviando. Olha o fator de carga aqui, ó, mais de 3 Gs. O climb deu batente. 14 mil pés de razão de descida. Eu tenho o áudio, eu tirei da apresentação em respeito ao pessoal que faleceu. Eu fiz essa apresentação uma vez, tinha gente do exército na plateia e tal, aí eu tirei. É meio chocante e não acrescenta grande coisa ao que a gente está vendo aqui. A velocidade dele já zerou, ó. NG já está lá para cima. Ele veio até bater. As partes foram encontradas tudo junto ali. O que aconteceu aí, né? O piloto estava habilitado, o 2P dele não. Então começam os problemas que a gente vê aí em a grande maioria dos relatórios do CENIPA, e esse aí não foi muito diferente. A gente tem os fatores contribuintes. Então, condição meteorológica adversa aparece em 11,4% dos relatórios, e esse aí foi um deles. Não tem dúvida que as condições meteorológicas foram um fator determinante aí no acidente. Instrução. No relatório eles citaram a instrução em 2 momentos. Uma delas foi uma possibilidade de má operação do radar. Eles identificaram ali que os pilotos de Pantera tinham alguma dificuldade para lidar com o radar dele. Mas essa aí ela ficou como indeterminada, eu colocaria que não contribuiu, até porque se não tivesse a operação correta do radar, ele não teria nem pedido desvio. Ele pediu desvio justamente porque ele estava vendo que tinha formação pesada à frente. Então essa aí dá para a gente desconsiderar. Mas teve a parte de recuperação de atitude anormal, que inclusive depois desse acidente eles mudaram um pouco o treinamento deles, porque na investigação o pessoal chegou à conclusão de que o treinamento que era dado de recuperação de atitude anormal não era suficiente. Mudaram. Planejamento, 25,7%. Eles fizeram um planejamento até que adequado. Iam decolar visual, passar para instrumento na vertical de Santo Ângelo e seguir instrumento para lá. Até aí tudo bacana. Problema, eles passaram a voar instrumento sem uma alternativa de regresso. Santa Rosa não opera instrumento. Passaram para os 70 ali, quando informaram ao controle já estavam subindo. Briefing meteorológico, conseguiram por telefone ali com Santa Maria pegar um metal TAF e um pouco de carta prog ali. Mas não é um planejamento que você consiga estar pronto. Para fazer um bom planejamento a gente precisa basicamente de 2 coisas, né? Tempo e informação. Qualquer uma das 2 que falte, teu planejamento vai ficar prejudicado. Eles não tinham ali informação total. Hoje é muito fácil, você mete a mão no bolso, tira um smartphone e acessa um RedMet, acessa N outros sites aí de meteorologia e você consegue toda essa informação. Isso foi em 2004. Então, planejamento também prejudicado. Julgamento de pilotagem aparece aí com 35%. Nesse caso também apareceu. O piloto estava habilitado. Legalmente ele podia voar instrumento. Ele tinha o curso de voo por instrumento. O 2P dele não. Mas ele tinha. O detalhe é que ele tinha feito esse curso há quase 2 anos atrás. E nesse período, foram 22 meses, ele voou 20 horas.
Então é muito pouco, né? A gente vai ver aqui, é um conhecimento que você precisa reciclar. Ele tem piloto automático. Não está inoperante. O problema é que a gente vai ver à frente aqui muita turbulência. Eles entraram, dá para ver ali pelo fator de carga, chegou a mais de 3 Gs ali, né? Eles entraram numa área de turbulência severa, por conta talvez de um planejamento e aquela imposição que às vezes ninguém coloca, é a gente que coloca, né? Isso tem muito também. Tem aquela imposição que a gente ouve muito o pessoal comentar da executiva, que o patrão quer e eu tenho que ir, se eu não for o outro vem e pega meu emprego, mas tem uma parte dessa imposição que é a gente que coloca, é uma sobrecarga autoimposta, né? Principalmente a aviação militar tem isso, a missão dada, a missão cumprida. Pô, tudo bem, missão dada, missão cumprida, na hora que ela pode ser cumprida. A missão dada para eles não foi cumprida. A missão dada para eles era ir até Santa Maria e fazer um reconhecimento na área de Saican. Então, missão dada, missão cumprida, às vezes significa você ficar no chão para poder cumprir a missão depois. Mas o pessoal coloca essa sobrecarga no ombro e diz, não, eu tenho que ir. Pô, mas tem que ir por quê? É um reconhecimento de área. Se eu não fizer hoje, eu faço amanhã. Mas a tripulação achou que tinha que ir. De manhã o tempo estava ruim, a gente viu e decolaram 2 e pouco da tarde, né? Então, são fatores que a gente vai somando e que levam ao acidente. Para ver que isso não é prerrogativa nossa, o NTSB também tem a estatística deles aqui. Aqui não por fator contribuinte, mas por tipo de acidente. E aí a gente vê aqui o voo não intencional, a entrada não intencional e IMC. São 35 acidentes, sendo 24 fatais. Aí vem a pergunta, né? Pô, tem aqui perda de controle, pô, mais de 500 acidentes. Mau funcionamento de sistemas, quase 500. Eu estou me preocupando com um que tem 35. Por que essa preocupação, né, se acontece tão pouco? Taxa de fatalidade. Ficou ruim aí a cor, mas 69%, isso aí numa atualização que eu fiz dessa estatística, a apresentação anterior estava estatística de 2007, 2009, isso aqui era 87%. Se a gente pegar os casos que eu falei que eu peguei aí no painel Cipaer, somar os 9 acidentes de Cefit, mais os 4 de desorientação espacial, essa taxa vai para 92%. Taxa de fatalidade de entrada não intencional em condição de voo por instrumento. Por isso essa preocupação em tratar esse tipo de acidente. Apesar da quantidade em números absolutos aí ser pequena, a grande maioria das vezes, quando o cara entra numa situação dessa, é um acidente fatal, acaba morrendo alguém. Então, por isso que a gente trocou aí, né, por sugestão do Beraci, e eu concordei com ele, a gente mudou aí o tema para helicóptero sob IMC em lugar do Cefit simplesmente. O objetivo aqui é que a gente identifique as diferenças entre o treinamento voltado para o IFR e o treinamento voltado para o IMC. A gente fala muito de IFR, né? O curso é de IFR, a habilitação é de IFR, aí você vai para a ANAC, é prova de IFR, é só IFR. Sim. E uma diferença que eu costumo colocar para o pessoal aqui é a seguinte, né? A diferença do IFR para o IMC, a gente vai ver aqui a tal da sopa de letrinha, lá um é regra, outro é condição e tal. Essa é a diferença formal. Mas fazendo um paralelo aí com o pessoal de informática, quem já ouviu aí aquela definição, aquela diferença que o pessoal dá entre o hardware e o software? O pessoal conhece aí? Quando algo dá errado, né? O hardware é o que você chuta e o software é o que você xinga. Então, fazendo um paralelo com essa diferença aí, a diferença do IFR para o IMC qual que é? O IFR é o que vai te reprovar na prova da ANAC. O IFR vai te reprovar na banca. O IMC é o que te derruba. E a gente fala muito de IFR e fala pouco de IMC. Compreender a necessidade de aperfeiçoar o treinamento que é ministrado hoje, principalmente no que se refere ao IMC, e o termo aqui, IMC inadvertido, que eu coloquei aqui, porque é o termo que se usa. Eu, particularmente, sou contra, e a gente vai ver por que aqui. Eu espero que, quando a gente sair, o pessoal concorde comigo. Mas vamos ver. O que é usado internacionalmente, inclusive, é o IMC inadvertido. Não por todos. A gente viu aqui que o NTSB usa a entrada não intencional e não inadvertida. E compreender a importância desse tipo de treinamento para a prevenção de acidentes. E como a gente está numa jornada de segurança de voo, né, o foco aí vai ser a prevenção de acidentes. Um roteirozinho aí para a gente não se perder, o voo por instrumento, sistema de orientação espacial, passar bem rápido, porque não é minha praia, né, falar sobre medicina aeroespacial, mas só para a gente ter uma ideia do que acontece com a nossa
orientação quando a gente perde o contato visual. O treinamento IFR, IMC e o IFR dentro do PCH, aquelas 10 horas de IFR que a ANAC tem exigido aí desde 2014. Bom, eu já adiantei aqui um pouco, né, o IFR e o IMC. As regras e o IMC, a must continue. É claro que a gente sabe que não é isso, mas a impressão que dá quando a gente vê certos acidentes é que o piloto interpretou o IMC como isso aqui. O IMC para ele tem que ir. E a gente sabe que não. Bom, um é a regra, o outro é a condição. Regra e instrumento, a gente pode voar instrumento, ou pode voar em situação visual. O tempo da VMC está cavoque, mas eu quero fazer um treinamento e quero voar sob regra IFR. Pode, não tem problema nenhum. A condição está IMC. E eu quero voar sobre regra IFR. Pode, não só pode como deve. É só como dá para voar, né? Então, fazendo um resuminho aí, condição VMC, regra VFR. Ok. Condição VMC, regra IFR. Ok também, para treinamento. Condição IMC, regra IFR. Deve, não só pode como deve. Condição IMC, regra VFR. Não, é isso aí que derruba, é o voo cego. É o, complementando o que a Aline falou do voo mudo, aí a gente entra no voo cego também. Nosso sistema de orientação espacial, 80% do que a gente usa é a visão. É olhar para o horizonte e ver que eu estou nivelado, que eu estou com 30 graus de inclinação para o lado, nariz para cima, nariz para baixo. Os outros 20% vêm do sistema vestibular e do sistema proprioceptivo. O sistema proprioceptivo terminações nervosas aí que a gente tem pelas articulações, pela pele, pelo corpo, e a gente sente o peso. Eu estou sentindo o peso na planta do meu pé aqui, então eu sei que eu estou de pé. Estou sentindo uma força vindo da cabeça para o pé, então eu sei que eu estou nivelado aqui. E o sistema vestibular, nosso ouvido médio, né, os canais semicirculares ali que tem a endolinfa, e dá para a gente não a inclinação, mas a aceleração angular. Isso é importante também quando a gente está no voo, né, demonstrando isso para o aluno, a gente mostra isso. Se a aceleração angular é lenta, ele não detecta. E aí a aeronave, você está com o PA acoplado. Aí você puxa uma carta, vai ver alguma coisa, esbarra, desacopla. E ele começa a inclinar muito devagar, abaixo de 2 graus por segundo ao quadrado ali. Não vai perceber. Aí dali a pouco você olha para o painel e vê o horizonte torto, você vai falar, endoidou esse horizonte. Aí você vai, traz para o nivelado teu. Só que o nivelado teu você está comandando curva para o outro lado. E aí começa a confusão entre o que o horizonte está te mostrando e o que o teu corpo está sentindo. E isso aí, para derrubar, é um passo, para desorientar é um passo. Só com 20% aí do nosso sistema de equilíbrio, a gente não consegue determinar qual é a posição que a gente está. Sistema proprioceptivo, que eu falei aqui engana. Falei da força vindo da cabeça para o pé. Esse camarada aqui no topo do looping, ele está sentindo uma força vindo da cabeça para o pé. Se ele fechar os olhos aqui, ele vai dizer que ele está na mesma posição que eu. E está no dorso. Né? Uma centrífuga. O cara tem a força da gravidade aqui, tem a força centrífuga aqui, compondo as duas vai dar um G no eixo Z, né, que é o eixo vertical nosso, que vai dizer para o cara que ele está nivelado. Não está. É uma simulação aí para dizer que o cara está nivelado, mas não está. Mas o sistema proprioceptivo dele está dizendo isso para ele. Aí a gente vai para os outros 10%. Sistema vestibular. Aí os canais semicirculares, são 3 ortogonais, né, um conjunto desse em cada ouvido médio, e vai dar para a gente a aceleração que a gente está sentindo aqui, seja para frente, para trás, para um lado, para o outro. Para o helicóptero não tem muito isso, mas uma aeronave, um asa fixa e jato, o cara dá uma manetada, uma aceleração muito grande, ele vai ter essa aceleração aqui para trás, a sensação que a gente vai ter é de que teve um pitch-up ali, e não teve. No helicóptero a gente tem as sensações ali, uma que a gente pede para o aluno fazer também durante o voo faz uma curva para um lado, no caso eu peço para fazer para a direita, para ele olhar para a esquerda aqui, curva à direita, acentua um pouco a curva, e aí no meio dessa curva espera estabilizar, o canal semicircular estabilizar o líquido lá dentro, faz um movimento brusco de cabeça, olhando para a cabeça do rotor principal aqui, no Schweizer, né? O cara faz esse movimento aqui e você já fica com a mão no ciclo, que é líquido e certo, ele vai fazer isso e vai emendar a curva para o outro lado. Porque ele está com um canal excitado e de uma hora para outra ele faz esse movimento brusco ali e movimenta outro. E a sensação que ele tem é de que está nivelando, então para compensar essa sensação de nivelamento ele aumenta a inclinação da curva.
Isso aí acontece com a aeronave que tem painel superior aqui. O piloto, às vezes, numa curva base, vai mexer alguma coisa aqui, faz um movimento mais brusco e desorienta. É o que a gente vai ver aqui já já. Funcionamento dos canais semicirculares, né? E aí o que acontece é que com esses 10% só, o que era para ser um sistema de orientação espacial, vira um sistema de desorientação espacial. Ele vai conflitar o que o teu corpo está sentindo com o que você está vendo no painel da aeronave. E aí não tenham dúvida, acreditem no painel da aeronave. Vou chutar o parafuso aqui. Cadeira de Barani. Está excitando um canal, ele vai pedir só para ele virar a cabeça. What's really good, sir, if you introduce those other axes in your semicircular canal, what you can do is go slowly rotate your head the other opposite direction. Esse desconforto foi só mudar a cabeça de posição. In a couple seconds, that spinning sensation should go away. All right, now stop the chair on the count of 3. 1, 2, 3. Oh my god. Still dizzy. Isso aí que o Santana falou de chutar o parafuso, essa cadeira aí, a que a gente fazia lá nos Afonsos, ela tinha um manche mesmo e o pedal. Quando ele para ali, o cara dá aquela tombada para o lado, não é que a parada foi brusca, a gente viu, não foi. Não é que parou brusco e ele caiu. É que quando para e ele levanta, ele tem a sensação de que ele está tombando para cá. E aí ele compensa tombando para cá. Só que não tinha a primeira queda, então a compensação que ele deu ali não precisava, por isso que ele cai para o lado. E essa que a gente tinha lá nos Afonsos, que tinha o manche, o pé aqui, na hora que acontecia isso, dava aquela puxadona e enfiava o pé. É o parafuso. Continuando, aí a gente tem a definição de desorientação espacial, né? Condição que o piloto não é capaz de determinar corretamente a posição ou atitude da aeronave em relação ao sistema de coordenadas fixas definido pela superfície da Terra e o eixo vertical gravitacional, tal, bacana, bonito pra caramba, mas muito acadêmico, né? O americano, que é um cara bem direto ao ponto, ele define de outra maneira a desorientação espacial, fica bem mais fácil a gente entender. Tem uma C, a 60-4, que diz que desorientação espacial é a inabilidade do piloto de dizer que lado é o para cima. Simples assim. O cara está ali dentro, sem contato visual com o terreno, e ele não sabe para que lado é o para cima dele. O dele ele sabe. Agora, isso em relação à Terra é que não dá para determinar. E o que a gente tem para auxiliar a gente são os instrumentos, e é o que a gente tem que se ater para continuar conduzindo o voo de maneira segura. A desorientação, então, ela tem 3 tipos aí, né? A não reconhecida. O piloto desorienta e não percebe que está desorientado e continua voando em direção à Terra ali até bater. Então, não percebe a desorientação, não toma nenhuma ação, porque ele não percebeu, e vai até o impacto com o solo. A reconhecida, essa aí, se alguém passar por uma dessa um dia, vai ter recebido a melhor lição de desorientação espacial que ele podia ter na vida. Ele percebe que há um problema, um conflito, né, entre o que ele está sentindo e que a aeronave está mostrando, está dando informação conflitante, mas ele consegue perceber e recuperar o voo. E a incapacitante, que é provável que tenha acontecido com aquela tripulação do Pantera. Pelos comandos que eles começam a dar ali, é provável que tenha sido isso. O piloto percebe a situação, porém ele está mentalmente ou fisicamente sobrecarregado a ponto de não conseguir mais dar comandos corretos na aeronave. E o piloto ali daquele Pantera estava sobrecarregado, só ele era habilitado, o 2P dele não. Ele assumiu um monte de tarefa para ele, até falar no rádio ele estava falando. Então a sobrecarga ali para ele estava grande. Então acredita-se que o que tem acontecido ali com eles tenha sido esse tipo de desorientação incapacitante. O treinamento. Coloquei aqui não por acaso uma mudança de PDM e QDR, um painel todo bodoso aqui. Por quê? O treinamento que a gente tem hoje para o IFR, eu particularmente acho que atende. Para o IFR atende. Eu já tive num workshop da ANAC e uma das pessoas presentes ali achou, né, colocou ali a posição dela de que
é muito pouco. 40 horas de FR, para o curso de FR, 40 horas é muito pouco. 20 horas de simulador é muito pouco, que teria que ter mais horas. Quanto mais melhor, mas eu acho que do jeito que está é suficiente. A posição dele foi a seguinte: 20 horas é pouco para eu ensinar o cara a fazer, por exemplo, uma mudança de QDM e QDR. Para mim isso aqui é sala de aula. Eu não vou para o voo ensinar o cara a fazer isso. 20 horas é para o cara treinar a voar. De novo, é o IMC. O IFR o cara aprende em sala de aula. Fazer mudança de QDM e QDR, entrada em órbita, isso aí tudo o cara tem que saber fazer. Quando você coloca o cara no voo, é claro que eu vou pedir para ele fazer isso. Vou pedir para ele fazer procedimento, mas o objetivo não é ver se ele sabe fazer. É claro que se eu pedir e ele não souber, ele vai tomar um pau. Mas o objetivo qual é? É colocar o cara, primeira missão, bota o cara para voar sem referência externa. E aí a gente vai ver se ele consegue manter o voo reto e nivelado. Se ele consegue fazer uma curva ali e parar na proa que eu pedi para ele parar. Se ele consegue manter velocidade. Aí você vai para a segunda missão e isso aí começa a sair mais naturalmente. Aí a gente começa a fazer exercício de S vertical. Ou seja, a gente vai acrescentando carga de trabalho para ver se o piloto consegue gerenciar essa carga de trabalho e ao mesmo tempo voar sem referência externa. Quando eu peço para ele fazer uma mudança de QDM e QDR, eu estou só aumentando a carga de trabalho dele para ver se ele consegue manter o voo. E ainda lembrar o que ele já sabe, porque não é para aprender ali. Lembrar o que ele sabe de mudança de QDM e QDR, olhar para o painel, ver em qual QDM nós estamos, identificar onde é que a gente está, identificar o QDM que eu estou e para qual QDM eu quero ir, e o que eu tenho que fazer. E além disso tudo, ainda manter a velocidade, manter nível e etc. Então isso aí é só exercício, como eu falei, para aumentar a carga de trabalho. Isso aí o cara tem que saber, no briefing ele já tem que estar sabendo. A outra foi com relação ao painel. O cara vai sair de um Schweizer, que tem ali um VOR, LS, um GPS, e por obrigação da ANAC a gente teve que colocar também um NDB, um ADF. Não sei para quê, está sendo desativado, até 2020, é o plano do DCEA, não vai ter mais NDB aqui. Mas o cara da ANAC falou para a gente o seguinte: enquanto tiver um operando, nós vamos pedir. Aí nós fomos lá e instalamos. Aí mudou a IS, né? A IS saiu a versão Delta agora, não precisa mais. Mas aí já está instalado lá, ficou, né? Agora eles caíram na real que a gente pode fazer no simulador. Isso aqui, habilitação de classe é o tipo. Aí eu vou ver qual é o instrumento, quais são as facilidades, porque isso aqui na verdade são facilidades que a aeronave vai me dar. Isso aí não tem relação nenhuma com o instrumento básico. Se eu não souber fazer uma entrada em órbita na mão, eu não vou saber programar um diretor de voo para fazer isso por mim. Então, programar aviônica mais avançada, isso aí eu vou aprender quando eu estiver fazendo o curso da aeronave, seja para tipo, hoje para classe, né? Alguns viraram classe aí. Mas não é função do curso de IFR ensinar isso para o aluno. Então, de novo, para mim, o treinamento em termos de IFR, o que é dado hoje, atende. Essa última IS que saiu, a versão Delta, 61002 Delta, ela ainda tem uma coisinha ou outra ali para ser ajustada, mas está muito melhor do que era a Charlie, por exemplo. A ANAC ela teve uma iniciativa boa quando saiu essa Delta, que foi entregar ela para o pessoal criticar antes. Isso aí livrou a gente de muito pepino. Só para terem uma ideia, tinha um exercício, tem vários ali que a gente sugeriu para tirar, mas tinha um que era o seguinte: primeiro, arco DME. A gente conta nos dedos hoje onde é que você encontra um procedimento arco DME para ser feito aqui, né? Mas tudo bem, tem que treinar, vamos treinar. O treinamento era o seguinte: bloqueia o auxílio, afasta 5 milhas. Vamos fazendo a conta aí. Aí faz um arco de 60 graus. Dá um pouco mais, mas para quebrar o galho da ANAC, vamos arredondar para baixo. Vai dar 5 milhas também, né? 60 graus. Então andei 5, 60 graus mais 5. Já deu 10 milhas. Afasto mais 5 milhas. Agora eu já estou a 10 do auxílio. E faço de novo esse arco de 60. Então 5, 10, 15, mais 10, 25. Aí afasto mais 5, deu 30 milhas. E mais 60 graus. Ou seja, mais 15 milhas. 45. Aí depois dessas 45 milhas, faz uma curva de reversão, que eu nem vou considerar, e volta. Ou seja, deu 90 milhas para treinar um procedimento, um exercício. Aí você coloca isso no Schweizer, que voa 60 nós, dá 1h30 para fazer um exercício. Brincadeira, né? Pode, mesmo colocando, porque essa IS serve para asa fixa também, vamos pegar um asa fixa aí, que voa a 120, chutando alto aí, Cherokee.
45 minutos para você treinar um arco DME é muita coisa, né? Então, algumas coisas assim eles tiraram. Ficou boa a IS. Tem um detalhe ou outro ali, mas, de novo, para o IFR eu acho que a gente está bem. O problema é o IMC. O IFR a gente mostra lá os Big Six, né, os instrumentos básicos. Por incrível que pareça, também chega aluno que não tem... Pois não? Desculpa, o seu nome mesmo? Newton. Júlio. Newton. Desculpa, Newton. Eu tinha falado várias vezes, eu não entendi. Newton, eu acho que a partir de agora, mais do que nunca, o IMC vai ser 80% do voo do IFR. Porque o que a gente treinava antes era no treinamento dos instrumentos convencionais, que era mudança de radial, QDL, QDM, esse tipo de coisa. Era uma carga grande, tinha que saber realmente. Hoje, com o passar dos anos, você vai atrás do GPS, no máximo é um RNAV que você precisa saber como fazer a programação dele, mas basicamente é aquilo que você falou, é saber a condição, se o cara tem a condição de estar voando de manter o controle da aeronave. Eu acho que cada vez menos IFR e cada vez mais regras, né, de aprendizado desses treinamentos que você falou, e cada vez condicionar mais o voo na condição IMC, né? Mesmo isso aí. Hoje cabe mais tempo até para fazer isso aí. Há anos atrás você chegava numa terminal ali que tinha malemar ali o controle, uma torre, e aí você vem de um setor, vem um cara de outro, você faz uma entrada errada ou um procedimento errado, podia dar um conflito. Hoje isso aí... Posso te dar um exemplo prático? Uma pelada que a gente faz constantemente aqui, eu vou no avião também. O campo de Marte às vezes está aberto, mas os corredores não. Então você vem IMC com pontos no GPS cravados, você crava os pontos, você vem certinho até o tráfego, até o final da pista, entre aspas, numa boa. E você não fazia antes muito mais preciso do que uma aproximação IFR antiga. Só que isso não é oficial, mas isso na prática, 90% a gente faz isso. A gente fazia muito isso chegando nos Afonsos. Quando chegando nos Afonsos com tempo ruim, a gente fazia o plano de voo Galeão, caso visual Afonso. Aí fazia o procedimento com o Galeão, aí estava na final da 15 ali do Galeão, passava a Igreja da Penha, visual. Aí o controle liberava, para a direita e final dos Afonsos. Mas nesse caso fazendo o procedimento com o Galeão. E às vezes, né, tá visual. Não estava. Mas é por aí. Hoje em dia a parte de regra é conhecer os procedimentos RNAV. Esse exemplo que eu dei do arco DMS, é o que eu falei, você conta nos dedos. NDB, quando a gente estava nessa discussão com a ANAC de ter que instalar um ADF ou não, eu fiz um levantamento, tinham 22 localidades, isso foi em 2014, 15. Tinham 22 localidades onde o cara chega, ou ele faz o NDB ou ele não faz nada. Aí o cara da ANAC ainda virou para mim e falou o seguinte: tá vendo só? Isso aí é que o cara tem que saber, porque Santos, por exemplo, só tem NDB. E o cara não sabia fazer e caiu lá o acidente do Eduardo Campos. Né? Falei, tá vendo? Então é mais um motivo para não ter, porque se não tivesse NDB ele não ia fazer nenhum. Então para logo, acaba logo, né? Já tá, tem o cronograma de desativação previsto, e tem os que vão dando pau ao longo do tempo, e ninguém vai reparar um NDB hoje para ser desativado amanhã. Então tem o cronograma de desativação, e à medida que vai dando pane, eles vão deixando. Hoje eu não sei, sinceramente não sei em que situação que está, mas são muito poucos, né, os que têm funcionando, e menos ainda as localidades onde só tem a alternativa do NDB. Normalmente tem um RNAV ali já. Normalmente tem. Você falou, até 2020 fecha tudo, acho que no mundo inteiro, SEICAL, REDCAL até 2020. O plano do DCE é 2020, né? No mundo eu não sei, mas lá já está até mais adiantado. Isso é um cronograma mundial, se eu me lembro bem. E o problema, estou lembrando que você estava falando aí, tem um problema de regra, de lei, porque você não pode fazer o procedimento do GPS hoje, o diretor de voo, você consegue colocar um layer, né? E fazer o NDB sem ter o NDB a bordo. Eu lembro que quando a Embraer quis fazer o 100, o Phenom 100, ele não queria botar, e acho que não botou o NDB.
a bordo por questão de peso, economia de espaço, essa coisa toda. Mas eles foram no DSEA e a gente falou assim, ó, se você não quiser colocar, você não coloca, mas as localidades que tem exclusivo MDB, você não vai poder posar, porque pela regra eu não posso autorizar você se você não declarar que você tem um plano de voo, o MDB. Ah, mas eu tenho o GPS, o FMS ele faz. Não é autorizado, é ICAO, é regra ICAO. Então tem essa trava, talvez a ANAC esteja exigindo, não estava exigindo até isso. Mas é o que você falou, o jeito já não está fazendo mais MDB, esse troço está sendo esquecido. Sim, e colocando a RNAV no local. A briga com a ANAC não foi para a gente poder fazer. Aliás, o que você falou de ter o Electronic Flybag ali não é o que a gente tem, mas a gente usa o iPad ali com o AirNav Pro. Foi mostrar para a ANAC que não é isso que a gente está querendo. Não estou querendo que ele homologue o AirNav Pro ou o iPad ali para a gente fazer procedimento. O que eu queria era só que ele entendesse que é treinamento, o voo é visual, o órgão de controle me trata como visual, eu estou com observador visual a bordo. Então o que a gente tentou colocar para eles foi o seguinte: qual é a diferença para o aluno que está voando capota? Olhar para o instrumento e ver um ponteiro mexer para cá e mexer para lá porque está recebendo um sinal de uma antena no solo, ou o ponteiro mexer para lá e mexer para cá porque está sendo emulado pelo GPS. Para treinamento nenhuma, mas os caras não aceitavam, de jeito nenhum. Então a gente tem que ficar brigando ali. Hoje está mais tranquilo, infelizmente, né? Eu digo infelizmente porque para a gente é bom, mas para o país é uma droga, né? A Pampulha está às moscas. Então hoje você tinha um Notan até um tempo atrás que eu tinha janelas para pousar na Pampulha. Hoje não tem mais, só na sexta-feira. Então hoje você decola da EFI, chama o controle, pede para fazer um treinamento, um procedimento localizador na Pampulha, e o cara autoriza, não tem ninguém pousando lá. Então a gente faz. Mas no tempo, um tempo atrás, que o movimento era frequente, era muito difícil a gente conseguir uma janela. Aí você leva o cara para a área de treinamento e treina com o iPad. Mas aí o cara fala que não pode porque não é homologado. Mas não quero que homologue também, é só treinamento. No Rio, quando eu checava lá, o voo precisava de um procedimento ILS, a gente vinha fazer aqui em Juiz de Fora. Porque Gavião não pode, Santa Cruz não pode, Afonso não tem, Santos Dumont não tem. Aí você pega um asa fixa que cruza com 100, 150 nós, está tranquilo. Você pega um helicóptero e vai sair para Juiz de Fora, complica a vida, né? Mas vamos lá. IFR, como eu falei, a gente mostra os instrumentos básicos, funcionamento. Às vezes tem aluno que chega sem saber funcionamento básico. Acha, por exemplo, que o indicador de curva de derrapagem aqui está dando inclinação. Pô, não é, cara. Razão de curva. Aí você pega e coloca o cara no pairado e fala, agora faz um giro aí. Mas não faz um giro olhando para fora, não. Se estiver perdendo a altura, eu te aviso. Faz um giro olhando para ele. Aí o cara está aqui nivelado, faz isso e vê o aviãozinho inclinar. Ah, tá. Então é razão de curva. Então esse tipo de coisa que a gente passa na parte teórica, acrescenta aí uma parte de GPS, nem aprofunda muito, porque eu não sei qual é o GPS que vai ter na aeronave, que ele vai voar. Então, é uma parte genérica, instrumentos básicos de navegação, e hoje a gente acrescenta um pouco do RNAV ali, que também não basta ter o GPS. Às vezes o cara acha que, eu tenho GPS aqui, eu posso fazer a RNAV. Não pode. Então, não é bem por aí. E o IMC, que é o que a gente acha que esse sim precisa ser melhorado e muito, né? O que a gente coloca? Aspectos aeromédicos relacionados ao sistema de equilíbrio, na parte teórica. O nosso programa, quando a ANAC passou a cobrar essas 10 horas no PC, a gente incluiu isso aí na parte teórica do PC. Uma discussão que tinha na época, né, e eu, inclusive, num primeiro momento, quando eu vi a emenda do 61, dizendo que ia ter que fazer 10 horas de instrumento no PC, eu falei, meu Deus do céu, ferrou, né? Porque a gente vai começar a incentivar o cara a fazer errado. Porque o cara vai concluir o PC dele, aí um belo dia ele vai chegar para decolar e falar, o tempo está ruim. Ah, mas eu tenho aquelas 10 horas lá, eu posso ir. Ou seja, eu estou incentivando o cara a fazer besteira e se matar e matar mais alguém. Depois, com o tempo, a gente foi vendo, eu falei, não, peraí, essas 10 horas ela pode ser muito útil, é uma faca, né? Eu posso usar para passar manteiga no pão aqui, eu posso usar para esfaquear alguém. Vamos ver que uso que a gente vai dar. A ANAC não falou, ela simplesmente colocou lá, 10 horas, ponto. E aí depois, conversando, nessa última IS, já saiu o objetivo qual é. Então a gente colocou isso aqui, fatores que elevam a probabilidade de ocorrência de desorientação espacial, as ilusões associadas a ela e recuperação de atitude anormal, que a gente lembra que foi um dos dados de fator contribuinte lá do acidente do Pantera. E o que a gente tem que lembrar,
é um conhecimento, é uma habilidade que é perecível. Não adianta o cara fazer o curso hoje, daqui a 10 anos querer voar instrumento, que não vai ser a mesma coisa. Tem que reciclar. E aí entra o famoso, famigerado, instrumento inadvertido, né, que eu falei que eu não concordo muito. Antes da gente entrar na parte do instrumento inadvertido, aí vamos pegar só o inadvertido. O que é inadvertido? Pelo dicionário, desprovido de aviso, sem advertência, desavisado. Ora, quando o cara entra numa situação dessa, ele não foi avisado? Então ele não fez um planejamento, porque no planejamento ele já vê que o tempo está ruim. Quando ele está fazendo o planejamento dele, ele já identifica que você vai ter problema para voar visual nessa condição, nesse ambiente que a gente está. Essa é a primeira barreira, né, para o cara não entrar numa situação dessa. Mas aí digamos que ele não teve os dois principais pontos de apoio ali para ele fazer o planejamento dele, né, informação e tempo. Ou faltou um ou faltou outro. Enfim, qualquer motivo ele não conseguiu. Aí vem a decisão. É outra barreira para ele não entrar, é outro aviso que ele tem. Mas normalmente o que acontece? A gente está voando e aí a meteorologia começa a se degradar. Aí o teto baixa, o que a gente faz? A gente baixa junto. Não é isso? Aí a visibilidade cai, o que a gente faz? Instintivamente a gente vai lá e reduz a velocidade, porque se aparecer um obstáculo eu vou ter tempo de reação. Isso aí são avisos que eu estou tendo, então eu não estou desavisado. Não é inadvertido. É mais uma barreira. Então, na verdade, o que a gente tem não é um instrumento inadvertido, a gente tem um instrumento não intencional. Eu não queria entrar em instrumento, eu estou vendo que se eu bobear eu vou entrar, a camada está baixa, eu estou aqui, usando o português claro, eu estou aqui ciscando. Eu já fui avisado disso, eu não quero. Então é não intencional, não seria um IMC aqui, unintentional, unplanned, não planejado, mas não inadvertido. Né? Isso aí numa apresentação da RAI, um ano atrás ali, o cara fez uma palestra sobre IMC inadvertido. Aí no final eu fui lá conversar com ele, aí perguntei, ele falou, é porque é o que todo mundo usa. Mas tudo bem, então continua usando, e às vezes a gente, no coloquial a gente fala também, né, o IMC inadvertido, mas na verdade se a gente for pegar no detalhezinho ali, advertido a gente foi, né? O problema é que a gente insiste, a gente sempre acha que dá. E esse é um outro ponto que a gente tem que discutir. Não, eu acho que dá, e na hora que não der mais eu volto. Que hora é a hora que não dá mais? A gente sempre vai passar do ponto, né? A gente vai ver isso também. E aí entra a terceira barreira, né? Depois do planejamento, a decisão falhou. No Brasil a gente não tem pena de morte nem para crime hediondo, né? Então não vou condenar à morte o piloto que fez um mau planejamento ou tomou uma má decisão. Então a última barreira aí é a habilidade de pilotagem. Depois que ele entrou, aí ele tem que ter habilidade para sair. E é isso que a gente tem que treinar. A gente primeiro treina motivar o piloto a não entrar, tentar esse doutrinamento para a área de segurança, que ele é o último elo ali da cadeia para prover a segurança para a aeronave, para os passageiros que ele tem a bordo, fazendo um bom planejamento ou tomando boas decisões, mas aí se tudo isso falhar, ele tem que ter condição de sair. Né? Uma vez que ele entrou, ele tem que ter condição de sair. Planejamento. Condições meteorológicas da partida, do destino e da rota, né? Você nunca sabe quando vai ter que alternar. Horário de nascer e pôr do sol. Às vezes o cara faz o planejamento para decolar num horário, aí atrasa um pouquinho aqui, atrasa um pouquinho ali, e aí ele decolou e vai chegar depois do pôr do sol. Não, eu vou chegar dentro do pôr do sol, beleza. Mas se você tiver que ir para a alternativa, na alternativa eu já cheguei no turno. Então, planejamento. Definir a alternativa e buscar esses mesmos dados de meteorologia, né, para ela. Parâmetros concretos ali que eu coloquei. Né? Que hora é a hora que não dá mais? Na hora que não der mais eu volto. Tá bom, e que horas é a hora que não dá mais? Se deixar para decidir em voo, vai entrar. Então ter isso aqui pré-definido antes de sair do chão. Altitude e velocidade. Sugestões. Defina você, a empresa define, o GSO da empresa define, mas a gente tem que ter esse parâmetro antes de sair do chão. Não dá para deixar para decidir em voo. Aqui, só para a gente ter uma ideia, né, de planejamento, a gente fala em planejamento de meteorologia, a gente vai buscar METAR e TAF. Né? Quando vai buscar o TAF já está bom. Um cara que busca só o METAR é a foto do que está acontecendo ali. Mas peguei o TAF também. O GAMET é uma ferramenta que está à disposição também. E é bem para a gente. O cara, olhou a carta prog? Não olhei porque é só para o nível 100, 150, 200, não é meu ambiente, então eu nem olho. O GAMET é só o que a gente precisa, do 0 ao 100. É do solo ao 100 e região montanhosa até o 150.
Está pequeno aqui, vamos aumentar. Isso aqui, 15/7/2004, foi a data do acidente lá do Pantera. Ele traz em linguagem clara, né, abreviada, as condições para uma área. Então, visibilidade de superfície 2000, pancada de chuva, bruma, entre os paralelos 23 e 30 e a este do meridiano 54. Tempo significativo, trovoada frequente entre os paralelos 23 e 28. Nuvens significativas entre as 12 e as 15, está aqui já cinzinha, mas a validade dele a partir das 12. Broken de 500 a 1000 pés AGL, entre os paralelos 28 e 30 e a este do meridiano 55. Turbulência moderada acima do FL 34. Isso era o que estava disponível, caso o piloto do Pantera tivesse isso à disposição dele lá na época, né? Ele estava em Santa Rosa, vamos lembrar disso. O que saiu logo depois, essa é uma previsão de 6 em 6 horas, ela é emitida por um CMA1, né, um CMA diária. Visibilidade continua em 2000, pancada de chuva, 22 a 29 aqui os paralelos, trovoada isolada entre os paralelos 22 e 28, broken de 800 a 1200 pés, a turbulência moderada acima do FL 35, a sul do paralelo 28. Era bem a região que ele estava voando. Onde é que a gente encontra isso aí, né? A gente vai lá na página do RedMet, aí tem lá, consulta a mensagens OPMET. Normalmente a gente clica nisso aqui, abre, está bem clarinho, né? Mas já abre o default aqui, né? O METAR. Às vezes a gente acrescenta um TAF, coloca o indicador de localidade. Clicando aqui na FIR, porque é uma previsão diária, vai abrir aqui, a gente digita qual a FIR que a gente está interessado, GAMET, e ele vai dar aquela informação ali. Então, para quem está voando a área São Paulo, o cara pega o METAR de São Paulo, pega Congonhas, Marte, Guarulhos, Taubaté, São José, não precisa disso. Vai para outra área, pega Sorocaba, Campinas, mas para quem voa em área mais isolada, você tem um aeródromo aqui e outro a 100, 200 milhas de distância, é uma mão na roda, e a gente usa muito pouco. Né? E é uma ferramenta muito boa para o nosso planejamento. Decisão. Dá para voar numa condição dessa aqui? Tranquilo, né? E aqui? Essa aqui? Olha aqui, ó. Essa aqui, ó. É a mesma câmera em horário diferente, né? Essa aqui, bacana. A outra, seguindo a tendência, né? Piorar. Então, essa decisão, como eu falei, a gente tem que ter esses parâmetros já do chão. Uma sugestão aqui, a sugestão, como eu falei, cada um define o seu. 300 pés e velocidade VY. Então, decolei, meu planejamento é fazer um deslocamento 1000 pés sobre terreno. Tá bom. Aí o tempo começou a ficar ruim, o teto caiu, eu vou e desço para 800 pés. Tá, beleza. Daqui a pouco eu desci para 500. Tá bom. 300. Tudo bem. 299. Volta. Pô, mas um pé, de um em um você vai até bater. Então, definiu 300, definiu 500, definiu 250, não importa, mas tenha um número e siga. 299, volta. VY eu chutei aqui porque aí fica genérico. Vou pegar o caso do esquilo, 55. Aí estou lá cruzando a 100 nós, a velocidade, a visibilidade cai. Instintivamente, a gente não faz isso de caso pensar, não, vou matar para 60. Não, você vai trazendo o nariz, né? Daqui a pouco você olha e está voando com 70 nós. Tá bom. 60, tá bom. 55, 54, volta. Vou esperar cair para 50, 40, daqui a pouco eu estou taxiando e achando. Aí já estou começando a procurar um lugar para pousar, né? Então, deu os parâmetros que você definiu, 180, volta. Ah, mas aí eu fiz o 180 atrás, fechou também. Pousa. A gente tem essa possibilidade que o pessoal de asa fixa não tem. Pousa. E não deixar o helicóptero te levar onde tua cabeça não tenha chegado pelo menos 10 segundos antes. Se a gente estiver correndo atrás do helicóptero, se você estiver correndo atrás das coisas ali, tem algo errado. Para, mesmo que o tempo esteja bom. Se começou a correr atrás da máquina, para. E volta. Essa é uma preocupação também que não é só nossa, né? Aqui está uma matéria que saiu em 2005, nessa vertical, aumentada aqui. É a Associação de Pilotos Aeromédicos lá dos Estados Unidos, eles estão com um problema desse também. E aí o que eles estavam vendo é o seguinte, esse programa aqui, eles estavam definindo, mesmo aumentando, não dá para ler muito bem, mas pedindo para os pilotos determinarem, isso foi um estudo feito em simulador, para o piloto determinar a diferença entre 3 e 2 milhas.
condição visual degradada, o cara voando aqui, ó, a visibilidade está de quanto? Por que isso? Porque com 3 milhas ele está dentro da regra, com 2 já não. E o piloto não consegue definir isso voando ali e saber quando é que está 3, quando é que está 2. Então eles têm um protocolo desse também para o cara definir o ponto de decisão em rota. Também recomendação da associação. Eles usam lá, eu falei da VY, eles usam o down by 30. Então o cara está previsto cruzar com 100 nós. Quando chegar em 70 ele volta. Ah não, minha aeronave cruza com 140. Tá bom, quando chegar em 110, volta. Se você estiver reduzindo pelo motivo, né, de visibilidade, porque a visibilidade está caindo, foi obrigado a reduzir ou reduziu ali instintivamente mais do que 30 nós, faz 180 e volta. Então, como a gente vê, não tem um número mágico aí que vai resolver todos os problemas. Mas o que a gente tem que ter é esse número na cabeça antes de sair do chão. Se deixar para decidir na hora eu volto, essa hora não vai chegar, a gente vai insistir e vai bater. Então, organize grupos de pilotos mais experientes, discuta esses parâmetros, pesquise outras organizações que cumprem o mesmo tipo de missão, né? Veja como é que eles atuam, defina os parâmetros que serão aplicados e implemente esse conceito do Route Decision Point e reforce essa cultura do Land and Live. Pose é um programa que foi lançado pela RAI há uns anos atrás, acho que 2 ou 3 anos atrás, e a gente tem insistido nisso no BEST, né, é o IHST, o braço Brasil aqui do IHST, para a gente implementar isso, para cada vez mais a gente usar essa ferramenta de prevenção. E habilidade de pilotagem. Passou a barreira do planejamento, passou a barreira da decisão e entrou, não teve jeito. Tá bom, agora a gente tem que sair. 4 Cs, né? C de controle, C de suba, né? Climb, curso e comunicação. Então, primeira coisa, voe a aeronave. Se você não estiver dominando esse primeiro C, esquece os outros 3 porque não vão servir para nada. Então, primeira coisa, manter a calma, manter o controle da aeronave. Subir. Ninguém nunca bateu no céu, né? No chão, um monte. Então, sobe. Curva. Para quê? Para livrar o obstáculo ou para voltar para a área que você sabe que o tempo estava bom. De onde você estava vindo. Ou está bom ou está menos ruim, vamos chamar assim, né? E comunicação. Isso aqui é importante também, né? O cara vai pensar, pô, mas o que vão falar lá em casa, né? Eu vou chamar o controle e vou dizer, ó, fiz besteira, cara. Entrei em instrumento aqui, não sou habilitado, minha aeronave não é certificada. E agora o que eu faço? Não vou pagar esse mico aqui, né? Não vou dar esse vexame. Aí não fala com ninguém e bate. Aí é pior, né? O que vão falar lá em casa? Putz, se ele tivesse chamado o controle, ia acontecer mais ou menos o que aconteceu com esse... Controle São Paulo, India Mike Zulu. India Mike Zulu. Estou em condições de instrumento, India Mike Zulu. Solicito uma proa para Marte. India Mike Zulu, positivo. Mantenha 5.500 pés agora. Confirmo. Esquerda, voe na proa norte. E o senhor vai manter 5.000, ok? O senhor, a aeronave e o piloto homologado instrumento? Negativo. Ok. O senhor está totalmente instrumento? Tem alguma referência com o solo? Negativo, sem referência com solo. O senhor está 1 milha de Marte. Marte está à sua direita. Se o senhor tiver condições de descer até 4.500, pode fazer um 360 nessa posição, ok? Afirmativo, até 4.500. Ok, India Mike Zulu, o senhor tem como manter essa aí 4.000 pés agora? Confirma na direita. Está à sua direita, Marte, agora. Negativo, estou totalmente instrumento. Positivo. Então o senhor não deve descer mais do que isso, ok? O senhor está aí a 8 milhas de Guarulhos, nós estamos checando. Se Guarulhos ainda estiver visual, o senhor vai prosseguir para Guarulhos, o senhor vai pousar em Guarulhos. Ok. O India Mike Zulu, Guarulhos está visual nos mínimos, a pista é 09, o Guarulhos está à sua esquerda agora, a posição de 10 horas em 6 milhas, ok? Já estamos coordenando com Guarulhos, não há decolagem de Guarulhos, e caso o senhor aviste Guarulhos que está operando visual no mínimo, o senhor vai pousar em Guarulhos. Desce para 4.000 pés, Guarulhos está à sua posição de 12 horas agora, ok? O senhor está sobre a pista, está autorizado a fazer curvas pela direita, 360, ok? Até 3.900 aí, o senhor ainda está seguro e está sobre a pista de Guarulhos agora. Se o senhor estiver avistando, o senhor pode prosseguir e descer. Nós estamos coordenando com a torre de Guarulhos, ok? Afirmativo, estou avistando. Ok. O India Mike Zulu, a pista é 09 da direita. O senhor pode completar pela sua direita. A frequência é 132,75. E a torre está ciente que o senhor já vai prosseguir girando base para a pista 09 da direita. E o India Mike Zulu, 13275 e a torre já lhe espera. 13275. Controle
vento Serra Kilo? Ave Maria. Pelo Ave Maria do controlador, dá para a gente ver a tensão que ficou. Isso aí deu 15 minutos, eu editei aqui, né, para não ficar tomando muito tempo, mas foram 15 minutos daquela chamada inicial, quando ele reporta que está instrumento, até a hora que ele reporta visual com Guarulhos. Não, esse avião era um asa fixa da Polícia de São Paulo. Eu fiz essa apresentação para o pessoal do GR Pai há um tempo atrás, e conversando com eles quando eu estava preparando, né, eu tinha ela pronta e queria adequar, e o pessoal me passou esse material. Aí eu perguntei se podia utilizar em outras apresentações, eles liberaram, porque é prevenção, né? É um Cessna, um 72, que eu acho que hoje está em Roraima, se me falha a memória. Eu andei pesquisando aí, parece que ele foi para o governo do estado de Roraima. Então, o que o cara fez? Ele simplesmente assumiu que ele estava em emergência. Você está numa aeronave não certificada para voar instrumento e você não tem habilitação para voar instrumento. Conseguiu segurar bem. O primeiro C lá ele manteve, né? Então, é emergência. A gente não tem como fugir disso. Eu estou numa condição de emergência. É isso que a gente tem que ter em mente e botar a boca no mundo. O pessoal comenta ali, voltando às 10 horas lá do IFR, pô, o cara não sabe fazer um procedimento, como é que ele vai fazer às 10 horas? Nessas 10 horas ele não passa nem perto de procedimento de instrumento. Nessas 10 horas ele vai manter o controle da aeronave. É claro que a gente vai pedir para subir, descer, coisas que o controlador vai pedir. E na última missão, quando o aluno está se desenvolvendo bem, ali na última hora a gente pega uma carta e dá para ele uma noção. Porque isso que aconteceu aqui também, o controlador ele foi muito safo e conseguiu colocar o cara na final lá para Guarulhos. Tentou trazer para Marte, não deu, mas a gente percebe que era um controlador que tem pouca familiarização com o IFR. O cara trouxe ele, ó, tá aqui, desce em 360. Se ele pega um controlador mais habituado, o cara ia pagar o procedimento. Para não pagar o procedimento, ó, faz o procedimento tal. O cara ia digitar o procedimento. Pronto, o termo é esse. Tem condição de fazer o ILS, aí ia ficar que nem o Airshine aqui da outra apresentação, né? Mas o cara ia, o que o Santana falou aqui, o cara ia digitar o procedimento para ele, ó, pega proa tal, curva esquerda, proa tal, restrição de altura tal, agora começa a descer, ia chegar até o eixo e rampa dele lá, que a gente costumava ouvir, né? Eixo e rampa, até ele pegar visual com a pista. Mas, independente disso, o trabalho foi feito, colocou o cara no chão em um pedaço só, né? É isso que conta. E é isso que a gente tem que ter em mente. Falhou o planejamento. Pô, não era para ter falhado, mas acontece. Falhou a tomada de decisão. De novo, não era para ter falhado, mas acontece. Não vamos deixar falhar isso aqui. Principalmente esse último aqui. A gente tem que cair na real que está em emergência e pedir ajuda. Melhor coisa a se fazer. E a parte de habilidade de pilotagem, a gente lembra que teve lá no acidente do Pantera, e tem vários, a recuperação de atitude anormal. Aí só para a gente relembrar aí, coisa simples, né? Atitude de rolamento excessiva, nivela em rolamento, não tem muito o que fazer. Atitude de rolamento excessivo e nariz alto. Pô, poderia nivelar em rolamento e levar o nariz para o horizonte, mas como ele está em atitude de banque aqui acentuada, a tendência natural é o nariz cair. Deixa o nariz cair, chegou no horizonte, nivela, né? A gente caiu para o caso anterior. Estou de asa nivelada, mas estou com o nariz lá em cima. Pode levar o nariz para o horizonte? Pode, não tem problema nenhum. O cuidado é não levar isso de maneira brusca e dar um G negativo. Não é toda aeronave que tem os problemas que os bipass têm, mas helicóptero, de maneira geral, não é muito fã de G negativo. Então, se tiver tranquilo o suficiente, a gente pode inclinar, cair na primeira situação, não precisa ser excessivo, mas pode inclinar, o nariz vai cair para o horizonte e aí nivela. É uma técnica também. Nariz baixo, vou trazer para o horizonte com o cuidado também de não ultrapassar fator de carga. Nariz baixo e atitude de rolamento excessiva, aí o contrário, né? Aqui a gente primeiro deixa o nariz ir para o horizonte, depois nivela de asa. Se eu quiser trazer primeiro o nariz para o horizonte aqui, eu vou ficar fazendo espiral aqui até bater e não vou conseguir. Então, quer trazer o nariz para o horizonte, está com ele baixo, primeiro nivela de asa, depois traz. O contrário dessa aqui. E o detalhe é o seguinte, isso aqui é muito válido para asa fixa, para helicóptero também. O detalhe é que o helicóptero tem um passo a mais, né, que o avião não tem. Esse camarada aqui, ele está em atitude anormal?
Não dá para saber, né? Velocidade, o Santana falou, está em 0. E aí, está em atitude normal? Não sei, o pairado é isso aí. Até que tem que ver o climb. A teoria, não sei se eu nunca fiz isso, mas eu costumo dizer para o pessoal, como eu vou ver o helicóptero, caso eu entre numa atitude inadvertidamente, numa atitude IMC com o helicóptero, claro, tem que ter o horizonte, tudo mais tem, é transformar ele em um avião. Ou seja, dar velocidade para ele, estabelecer a velocidade dele como se ele fosse estolar que nem um avião. Entendeu? Então transforma ele no avião e depois você voa. Vou passar a usar isso aí. Eu costumo dizer para o pessoal para procurar uma potência intermediária ali, porque às vezes você está com potência excessiva, às vezes está faltando potência. Mas gostei, vou passar a utilizar. Não está patenteado não, né? Então, o climb, né? Tudo bem que se eu estiver fazendo um pairado por instrumento, está meio esquisito, né? Mas o horizonte nivelado e a velocidade em 0 é um pairado. Agora, você olha o climb aqui, o bicho está lá no batente, ó. O cara está caindo feito um tijolo. E a gente dá uma olhada no restante do painel, aí você vê lá a NG já lá extrapolando tudo. Aqui a gente não está vendo porque é uma foto, mas se a gente olhar o indicador de curva e derrapagem aqui, o cara está girando também. Então ele está descendo a mais de 1000 aqui e girando. Está em atitude anormal. Então, para o helicóptero não basta olhar para o horizonte aqui. O que a gente costuma passar para o pessoal. O coletivo, quando a gente vai fazer o treinamento de recuperação de atitude normal, o aluno fecha os olhos ali, a gente atrapalha o voo todo dele, e aí está contigo. Aí o cara abre o olho, olha para o painel e assume. Na hora que ele bota a mão no coletivo, ele já tem uma noção da potência que ele está. Então, o que eu costumo falar com o pessoal, busca uma potência intermediária, olha para o horizonte, que é o teu principal, mas já busca informação em climb e velocímetro. O velocímetro está zerado, não adianta você colocar o horizonte nivelado. Coloca ali pelo menos uns 10, 15 graus, não precisa botar 45 de pitch down ali. Mas coloca uma atitude para ele começar a acelerar. O climb está lá para baixo, não adianta puxar o coletivo. O climb está lá para baixo, às vezes a solução é baixar o coletivo. Se você está em vórtice, você vai ter que baixar o coletivo. Então, analisar o painel como um todo, né? É uma dificuldade a mais para quem está voando de helicóptero, que para asa fixa não vai ter essas particularidades aí. E lembrar que o piloto superior, né, é aquele que usa seu julgamento para evitar situações que requeram o uso de suas habilidades superiores. Então, o piloto bom, o bambambam, não é o cara que sai dessas situações, é o cara que não entra, né? A gente diz que o piloto inexperiente ele acaba entrando numa situação dessa, né? E acaba mesmo. Mas a gente vai ver que piloto experiente também. Mas a maioria dos casos, se a gente pegar de maneira geral, o inexperiente entra. O experiente não entra, ele volta antes. E ele volta por quê? Ele volta para se juntar aos mais experientes ainda que nem decolaram. Desse jeito não dá. Então, o cara olha e fala, pô, pra quê, cara? É queimar combustível à toa. Você vai até ali, vai bater e vai voltar. Você vai chegar lá, vai ver que não dá, daqui você já está vendo. Pra que decolar? Fica na sala de estar ali, na revista, batendo papo. A internet é boa, né? Isso que você falou em outras palavras. Diz que assim, o bom piloto, o bom aviador, é aquele que não se coloca numa situação que ele precise provar que é um bom aviador. Exatamente, exatamente isso, né? E a gente vê muito o pessoal achando que é o pé e mão, né? Você não voa com o pé e mão, você voa com a cabeça. E FR no PC, eu já comentei, né? É sobrevivência em ambiente IMC, é só isso que a gente quer. A gente quer que o cara consiga manter o controle da aeronave quando ele perder referência visual com o terreno. Primeiro que ele não perca essa referência visual, que ele voe de maneira a não entrar numa situação dessa. Mas que se ele entrar, ele vai conseguir manter o controle da aeronave. Então, sobreviver nesse ambiente. Se ele conseguiu fazer isso, para aquelas 10 horas que são exigidas no PCH, tá bom demais. E aí, o programa que a gente tem é a parte teórica, né? Os aspectos aeromédicos relacionados ao sistema de equilíbrio, fatores que elevam o risco de desorientação, entrada não planejada em MC, como evitar, noção básica de funcionamento dos instrumentos, importância do cheque cruzado, isso também é fundamental, né? A gente percebe que no começo, muito do que acontece ali de variação de parâmetro é cheque cruzado ineficiente. Então, orientação de como fazer um bom cheque cruzado, emprego daqueles 4 Cs, as ilusões associadas à desorientação espacial, manobra de confiança, recuperação de atitude anormal, noção de procedimento IFR. E na parte prática, voar isso aí, né? O básico
desde a primeira missão, é o voo sem referência visual, voo por atitude. E aí a gente comenta, o cara fala, pô, quando eu estava lá no PP, o instrutor ficava me enchendo o saco, olha para fora, olha para fora, olha para fora. Aí agora eu venho aqui, o cara quer que eu olhe para dentro, pô, escolhe aí, né? E o que a gente mostra para o cara é que não mudou nada. O olhar para fora era o quê? Era voar atitude. E a tua referência de atitude era o horizonte. Agora eu quero que olhe para dentro, mas eu não quero que olhe para dentro e fique correndo atrás do velocímetro, do altímetro. Eu quero que voe atitude. A diferença é que o horizonte não está lá fora, o horizonte agora está no painel. Mas o voo em si não mudou absolutamente nada, continua sendo um voo por atitude. Manutenção de altura, proa, velocidade, curvas niveladas, é aquela sequência que a gente comentou aqui, né, de ir aumentando o grau de dificuldade, aumentando a carga de trabalho do piloto, para ver se ele consegue ainda assim manter a aeronave dentro das condições que a gente quer. Manobra de confiança aqui, né, por exemplo. Curva com 30 graus de inclinação. Pô, exagero para o IFR, você não vai usar isso nunca. 45, menos ainda. Mas a gente pede para o cara fazer. Por quê? É o nome aí, manobra de confiança. Para ele, faz uma curva, um 360 com 45 graus de inclinação. Completou o 360, nivelou, olha para o teu horizonte aí, que é ele que vai te dizer como você está. Não é a tua cabeça, não é teu labirinto. É o instrumento da aeronave que vai te dizer como a gente está. Pode confiar nele. A gente acha que acontece, eu falei do experiente aqui, né? Que acontece só com o piloto inexperiente. Esse piloto aqui tinha para mais de 10 mil horas de voo. Opa, tá o zoom aqui. Ele estava nessa situação, olha aqui, 10.600 horas, quase 10.700 horas de voo, PLA, reconhecido pela experiência. Ele estava numa atitude aqui de 45 graus de rolamento à direita e 25 graus de nariz alto. Nessa situação aqui, ele fez algo que, se alguém dissesse, eu ia dizer, pô, esse cara está de sacanagem comigo. Se o investigador dissesse, não, foi isso que ele fez e foi isso que causou o acidente, eu ia dizer, para, é brincadeira. Por que foi colocado isso no relatório e ninguém duvidou? Porque tinha uma Vision 1000 instalada no helicóptero. Graças a essa Vision 1000, o pessoal do NTSB conseguiu identificar esse problema, porque contando ninguém acredita. O cara foi lá e puxou a direção do horizonte. Ali ele sacramentou. Ele confiou mais nele do que no instrumento. Pô, esse instrumento está doido. 45 de rolamento, 25 de nariz alto, endoidou o horizonte. Ele foi lá e zerou. Essa é uma animação feita pelo NTSB desse acidente. Também deu uma encurtada. The animation depicts the final 3 minutes of the 7-minute accident flight. The top of the screen shows Alaska daylight time, the altitude in feet above ground level, and the airspeed in knots. The left side of the animation shows a view from inside the cockpit, and the right side of the screen shows an external view of the helicopter. The animation does not depict the lighting or weather conditions at the time of the accident, which were night instrument meteorological conditions. In addition, the wooded terrain is not accurately depicted. At this time, the airspeed begins to decrease. The helicopter continues to slow until it almost stops. Weather data indicates that the helicopter likely encountered near zero visibility conditions due to snow showers. The helicopter begins a rapid vertical climb and left turn. The helicopter enters uncoordinated maneuvers, yawing left, rolling right, and pitching up. With the helicopter at high pitch and roll angles, the pilot caged the attitude indicator, resetting it to indicate a level flight attitude. The helicopter entered a series of erratic turns, climbs, and descents. The recorded images and data end shortly before ground impact. Então, acontece com um piloto experiente também. Tinha experiência e foi lá e fez um troço desse, que é inacreditável. A gente falando é inacreditável. O que a gente quer, então, quando a gente passa essas 10 horas para o pessoal, não é incentivar, né? É o que a gente viu. Não. O manter o controle da aeronave, né? O fazer o 180 e voltar e tal. Adianta mais do que ele ir lá e zerar ele com 45 graus de rolamento e 25 de pitch-up, né?
É o que o cara da Polícia de São Paulo fez com o Cesninha. Chamou, não sei se aí ele ia conseguir chamar alguém, mas pelo menos uns 180 e tentar voltar ele poderia. Então, às 10 horas aí do PC, depois de acalmar os ânimos e olhar melhor o que a gente poderia fazer com elas, eu acho que foi uma boa ideia que foi colocada. É a gente dar essa noção, e aí depende de quem está transmitindo isso para o aluno. Passar para ele que essas 10 horas não é para ele voar instrumento, é para ele ver que não é um bicho de 7 cabeças, mas que ele precisa ter treinamento e a aeronave precisa estar adequada para isso também. Então, fazer com que o cara respeite um pouco essa condição de voo por instrumento. Não entre numa condição dessa de, não, dá para ir. Não, vamos lá que na hora dá. Não é assim que funciona. Milton, poderia contar um caso de uma desorientação espacial que eu tive há muitos anos? Alguns anos. Acho que em 92. Eu fiz um voo, na época, um Cênica, um bimotor, um tempo ruim, saí de Bauru, fui a Brasília, com o avião cheio, tempo muito ruim mesmo. Depois, à noite, voltei de Brasília para Congonhas. E no final da etapa tinha muito CB na rota, e MC o tempo todo, muito cansado, eu e um colega do lado, nós dois pilotos, nós dois voávamos nos instrumentos e tudo. E eu nunca tinha tido uma desorientação espacial, até então. Mas já cansado, aquele dia todo voando, muita turbulência. Na final, quando ia interceptar o ILS de Congonhas, eu vi assim uma luz, como se fosse uma strobe, eu estava no meio das nuvens, falei, pô, acho que eu deixei, não sei, na minha hora, acho que eu deixei a collision ligada, eu vou desligar, né? Baixei a cabeça, não estava ligado. O reflexo da luz do Jaraguá, nas nuvens, eu achei que era strobe. E o colega do lado também baixou a cabeça, nós dois baixamos. E quando eu ergui a cabeça, eu senti o avião em faca. Falei, pô, nós estamos em faca. Ele falou, também estou achando. Aí eu falei, pô, mas eu estou no piloto automático. Está no piloto automático, nós estamos no eixo do localizador. Para mim, eu estou em faca, mas eu não vou mexer no piloto automático. Eu vou deixar a velocidade estar mantendo tudo, não é possível que a gente esteja em faca. E eu não conseguia tirar aquilo da minha cabeça. Na minha cabeça eu estava com 45 graus de vento, mas ele estava no ILS, cravado. E ele era um Cênica 3, ele tinha o crossbar, tudo certinho, elétrico, o avião, piloto automático muito bom, era só manter a velocidade na potência. Falou, vou manter a velocidade, vamos configurar para pouso e a hora que abrir, vamos ver o que acontece. E mais ou menos estava 500 pés com garoa, uns 500 pés de teto. Quando nós chegamos, e eu cheguei em faca, na minha cabeça, em faca para ele também, nós dois. A hora que abriu a pista, a gente estava certinho, nivelado. Então eu falo que é complicado, se der uma desorientação, é complicado. É aquela segunda que a gente viu lá, reconhecida. Eu ia morrer. Quem me levou foi o piloto automático. É aquela segunda lá. Eu não sei o que acontecia comigo, mas eu fiz o meu primeiro curso de FR no T25, fizemos, né? E no Bandeirante eu não sei o que acontecia, que logo que eu comecei a voar o Bandeirante, eu entrava em instrumento, não precisava ser pancada não, perdeu o contato visual. Eu jurava de pé junto que eu estava por baixo uns 30 graus de banco. Aí eu olhava para o horizonte, estava nivelado, olhava para o horizonte do 2P também, olhava para o reserva também, aí ficava bom assim. Depois eu tive umas duas, aí depois umas duas vezes você acostuma, opa, aí você já, mas a primeira vez mas no teu caso não teve um agravante que os dois fizeram o movimento. Exato. Nós dois fizemos movimento. Não pode. Exato. A gente teve um incidente uma vez com o Bandeirante também do segundo décimo, que não foram os dois, mas problema de comunicação interna. O pessoal estava com um avião com disponibilidade condicional só para voar visual, pane de horizonte, decolaram de Santos para Campo Grande e o tempo começou a ficar ruim, chegou num dado momento, vamos voltar. Tá bom, vamos voltar. Quando eles começaram a fazer a curva, eles entraram no instrumento. Aí o piloto entrou sem PA, entrou no instrumento, fazendo a curva, começou a aumentar demais a curva. Aí entra a parte de comunicação. O 2P virou para ele e falou assim, está precessionado? Perguntando se ele estava precessionado. E ele entendeu que ele estava perguntando do horizonte. Aí ele não respondeu e continuou aumentando a inclinação. Aí o 2P apontou para o horizonte, que estava numa inclinação excessiva já. Ó, está precessionado? E ele entendeu que o 2P estava informando a ele que o horizonte estava precessionado. Não era ele perguntando. Ele aumentou mais. Aí o 2P assumiu. Ó, está comigo. Aí meteu a mão, está comigo.
Quando ele falou tá comigo e começou a nivelar de asa, eles já tinham perdido a altura nessa aí saíram da camada, não estava tão baixo assim, mas na recuperação eles acabaram puxando um fator de carga excessivo, que não tem gesímetro no Bandeirante, mas eles desconfiaram que foi, fizeram bem em desconfiar, porque a janela de emergência dele tem, pelo lado de fora, tem uma portinholazinha pequena para você ter acesso ali. Deu uma enrugada ali, essa portinhola chegou a abrir. Aí pousaram imprudente, chamaram o pessoal da manutenção para ir lá fazer medição no avião e tal, para ver se tinha entortado alguma coisa. Mas se a camada tivesse mais baixa ou o 2P não tivesse interferido, talvez a gente estivesse falando de mais um acidente por desorientação espacial. Você falar alguma coisa? Então, desculpa. Bom, pessoal, cumprimos então o nosso roteiro aí, né, de parte de voo por instrumento, o sistema de orientação, o treinamento, a gente já pode trocar aí o IMC por UIMC, né, ao invés do inadvertido. Nosso objetivo também foi cumprido, vamos trocar aí também o inadvertido por não planejado. E com isso a gente encerra aqui, né. Para a gente fechar, tem uma frase aí do CENIPA que é interessante, é antiga, eu fiz o curso em 91, já se falava isso aí, né. Não há novos acidentes, o que há são novos pilotos cometendo os mesmos velhos erros. E é verdade. Só que é de um determinismo, essa frase, que eu não consigo tocar adiante com ela. É como se eu dissesse, ó, tem um buraco aqui, mas como é meu caminho, não tem jeito, prepara o ortopedista aí, porque eu vou cair e quebrar a perna. Não tem, falar esse troço aqui. Então a sugestão, que eu já fiz em outras apresentações, é a gente mudar essa frase. Não há novos acidentes, mas há novos meios de se evitar que novos pilotos cometam os mesmos velhos erros. E um meio que tem é esse que a Abrap está usando, é a gente fazer esses ciclos aqui, né? Pô, então, de parabéns. É uma atividade que é feita uma vez por mês, aí a gente sabe o trabalho que dá para a Abrap, mas a gente sabe o retorno que dá para o pessoal também. E agradeço o convite de estar aqui. Obrigado. Pessoal, é isso aí. Os contatos estão aqui também. Se faltou alguma coisa ou quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tem os contatos. Queria agradecer ao Newton mais uma vez pela disponibilidade de vir aqui compartilhar conhecimento com a gente. Em nome de toda a diretoria, de todos os pilotos que estão aqui presentes, entregar essa homenagem para você, pela sua dedicação à segurança de voo. Obrigado pela participação. Bom, pessoal, com essas duas palestras de hoje, a gente encerrou essa jornada que a gente programou para esse primeiro semestre. Nós estamos planejando algumas novas ações para o segundo semestre, algumas coisas voltadas a ground de máquina, de Robson, de esquilo. A gente está montando algumas coisas aí para apresentar para vocês, oferecer para vocês no segundo semestre. E como o Daniel mencionou no começo da palestra, fechar o ano com o seminário internacional, provavelmente no começo de novembro. Eu gostaria novamente de agradecer a presença de todos vocês. Como a Aline mencionou, também gosto sempre de falar que vocês que estiveram aqui presentes têm a responsabilidade de disseminar esse conhecimento adquirido com os colegas que não puderam participar. Quem estiver assistindo essa palestra online, que a gente vai disponibilizar assim que possível, também incentivar as pessoas que assistam, porque se no futuro a gente, com essas ações, conseguirmos evitar um acidente que seja, o nosso objetivo vai estar alcançado. Ok? Obrigado a todos, boa noite, bom retorno.